O tiro me fez largar meu caderno de desenho. Eu não deveria estar na galeria depois do expediente. Eu não deveria ter a chave que o Sr. Reyes me deu há 3 meses. Ele disse que eu tinha um talento real e que eu poderia praticar meu trabalho de restauração sempre que a inspiração batesse. Eu definitivamente não deveria estar agachada atrás de uma estátua de mármore do século XVII, vendo 2 homens sangrarem no piso italiano, enquanto um terceiro estava sobre eles com uma arma ainda fumegando na mão. O homem com a arma usava um terno cinza escuro. Provavelmente custava mais do que o meu aluguel anual. Ele estava de costas para mim, com ombros largos e perfeitamente imóveis. Apesar do que ele tinha acabado de fazer. Cabelo escuro, quase preto, cortado com precisão. Ele não tremia, não parecia respirar com dificuldade. Apenas ficou ali, como se tivesse matado uma mosca. Em vez disso, meu celular vibrou no meu bolso. Mas o som cortou a galeria como um grito. Ele se virou. Eu parei de respirar completamente. Seu rosto era todo de ângulos agudos e olhos escuros. O tipo de beleza que não pertencia à vida real, mas sim a pinturas de anjos caídos ou reis vingativos. Talvez no final dos seus 30 anos. Traços mediterrâneos, um maxilar que poderia ter sido esculpido no mesmo mármore atrás do qual eu me escondia. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Frios e calculistas, varrendo as sombras até se fixarem nos meus. Apareça. Sua voz era baixa, quase gentil. Isso tornou tudo pior. Eu continuei congelada. Agora, sem gentileza dessa vez. Pura ordem. Minhas pernas se moveram antes que meu cérebro acompanhasse. Instinto de sobrevivência, talvez. Ou a certeza de que se esconder era inútil quando ele já tinha me visto. Eu contornei a estátua com as pernas trêmulas. Minhas mãos levantadas como eu via lá as pessoas fazerem nos filmes. Eu não vi nada. Eu sussurrei. Sua boca se curvou levemente. Não era bem um sorriso. Você é uma péssima mentirosa, Olivia. Meu coração parou completamente. Como você... Seu crachá está preso na sua bolsa. Ele gesticulou com a arma casualmente, como se fosse uma caneta, em direção à minha sacola de lona, esquecida perto do meu caderno abandonado. Meu crachá de estagiária de restauração da galeria estava pendurado na alça. Meu nome completo impresso claramente. Olivia Chen, conservadora júnior. Eu só estava trabalhando até tarde. Eu vou embora. Não vou dizer nada a ninguém. Eu prometo. Não, ele guardou a arma em um coldre de ombro sob o casaco. O movimento foi praticado, sem esforço. Você não vai. O terror transformou meu sangue em gelo. Porque você vem comigo. Ele diminuiu a distância entre nós em 3 passos. De perto, eu podia sentir seu cheiro. Sândalo e algo mais sombrio, como uísque caro e pólvora. E porque se você gritar, correr ou fazer qualquer coisa além de sair calmamente desta galeria ao meu lado, eu saberei que você dá mais trabalho do que vale. Que eu não entendo. Sua mão envolveu meu braço. Não com dor, mas com certeza absoluta. Os homens que acabei de matar estavam aqui para roubar uma pintura. Uma pintura muito específica que pertence à minha família. Eles trabalhavam para pessoas que gostariam muito de saber quem testemunhou seu fracasso esta noite. O polegar dele pressionou meu pulso e eu sabia que ele podia sentir meu coração martelando. O que significa que você tem 2 escolhas. Venha comigo e continue viva. Ou corra e morra antes do amanhecer. Escolha rapidamente. Eu olhei para os corpos, para o sangue se espalhando, para a galeria que eu amei por 3 anos. Agora, uma cena de crime. Isso não é realmente uma escolha, eu disse. Algo brilhou em seus olhos escuros. Aprovação, talvez, ou diversão. Não, ele concordou. Não é. Ele me guiou em direção à saída dos fundos com uma mão que nunca deixou meu braço. Lá fora, a chuva de novembro castigava as ruas do Brooklyn. Um SUV preto esperava na calçada, aro com o motor ligado. As janelas eram escuras o suficiente para esconder qualquer coisa. Entre. Eu hesitei na porta aberta. Era isso, o momento em que eu poderia gritar, correr, arriscar. Eu olhei para ele, este estranho lindo e aterrorizante que acabara de assassinar 2 homens sem hesitar. Sua expressão não mudou, mas sua voz ficou mais baixa. Eu não vou te machucar, Olivia, mas não posso deixar você ir. Ainda não. Quanto tempo é ainda? Depende de quão rápido eu conseguir limpar essa bagunça. Ele afastou o cabelo molhado da testa e eu vi sangue em seu punho. Entre no carro. Eu entrei no carro. Ele sentou-se ao meu lado e o SUV se afastou da calçada antes mesmo de minha porta fechar. O motorista não olhou para trás.
Não falou. Profissional, experiente. Dirigimos em silêncio por ruas molhadas de chuva, deixando o distrito das galerias para trás. Minhas mãos não paravam de tremer. Eu as pressionei entre os joelhos e encarei meu reflexo na janela escura. Pálida, de olhos arregalados. Oh, com 26 anos e possivelmente prestes a morrer. Qual é o seu nome? Eu perguntei porque o silêncio era pior que as respostas. Ele não olhou para mim. Isso importa? Eu gostaria de saber quem está me sequestrando. Aquele quase sorriso de novo. Dante Santino. O nome não significava nada para mim. Eu não acompanhava notícias de crimes ou fofocas da máfia. Eu passava meus dias com pinturas e minhas noites sozinha em meu apartamento-estúdio. Trabalhando em técnicas de restauração e tentando provar que merecia minha posição na galeria. Eu deveria conhecer esse nome? Eu perguntei. Ele se virou para me olhar diretamente pela primeira vez desde que entramos no carro. A chuva escorria pelas janelas atrás dele, transformando as luzes da cidade em ouro líquido. Seus olhos estavam mais suaves do que na galeria, mas não menos intensos. A maioria das pessoas nesta cidade conhece, ele disse baixinho. Mas acho que prefiro que você não conheça. Bonnie, por quê? Porque você olhou para mim como se eu fosse apenas um homem com uma arma. Não uma lenda, não um monstro. Seu olhar caiu para minhas mãos ainda trêmulas. Apenas perigoso. Você é perigoso, sim. Sem hesitação, sem desculpas. Mas você ainda está respirando, o que significa que é mais esperta do que pensa. O SUV entrou em uma rua arborizada no Brooklyn. Portões, casas de arenito que valiam milhões. Dinheiro antigo. O tipo de bairro onde você não fazia perguntas sobre seus vizinhos. Onde paramos em frente a uma com era, subindo pelos tijolos vermelhos e portões de ferro que se abriram automaticamente. O motorista saiu primeiro, examinou a rua, depois abriu a porta de Dante. Esta é a minha casa, disse Dante saindo para a chuva. Ele me ofereceu a mão. Você ficará aqui até eu decidir que é seguro liberá-la. Eu encarei sua mão estendida. Limpa, de dedos longos, firme. A mão que havia disparado uma arma minutos atrás, agora esperando para me ajudar a sair de um carro. Mas se eu recusar, então eu te carregarei para dentro. Nenhuma ameaça em sua voz, apenas um fato. Mas eu prefiro que você ande. Eu peguei sua mão. Seus dedos se fecharam em volta dos meus, quentes apesar da chuva fria. Sólidos, apesar de tudo estar saindo de controle. Ele me puxou para fora do SUV e subiu os degraus até sua porta, sem nunca me soltar. Dentro, a casa cheirava a madeira antiga e segredos mais recentes. Por aqui, ele disse, me guiando por um corredor com pinturas que eu reconheci. 2 Caravaggios, uma peça que eu só tinha visto em livros didáticos. Estas são minhas. Ele parou em uma porta de madeira pesada e pegou uma chave. Você ficará aqui. A porta tranca por dentro. Ninguém vai te incomodar. Ele abriu a porta para revelar um quarto de hóspedes que parecia pertencer a um hotel 5 estrelas. Cama de dossel, lareira, janelas com vista para um jardim privado. Vou mandar trazerem o jantar, ele continuou. E roupas, temos aproximadamente o mesmo tamanho da minha. O Stolle parou. Eu vou encontrar algo. Eu entrei no quarto, entorpecida, e me virei para encará-lo. Ele estava na porta, iluminado pela luz do corredor, parecendo todos os avisos que minha mãe já me deu sobre homens perigosos. Dante, eu disse, testando o nome em minha língua. Seu corpo inteiro ficou imóvel. Seus olhos escureceram, as pupilas dilatando. Quando ele falou, sua voz havia caído para algo pouco acima de um sussurro. Algo áspero e cru. Se você disser meu nome assim de novo. Ele agarrou o batente da porta com força suficiente para que seus nós dos dedos ficassem brancos. Assim como, eu não entendi a tensão repentina em seus ombros. A maneira como ele estava me olhando, como se eu tivesse feito algo perigoso. Como se confiasse em mim. Ele deu um passo para trás, colocando distância entre nós, como se eu não fosse o homem que acabou de destruir sua vida. A porta se fechou entre nós antes que eu pudesse responder. Eu fiquei sozinha no quarto silencioso e percebi que estava chorando. Eu não dormi. Como poderia? Toda vez que eu fechava os olhos, via o sangue se espalhando pelo piso da galeria. Ouvia o eco do tiro nas paredes de mármore. Meu celular estava na mesa de cabeceira onde eu o coloquei horas atrás. Totalmente carregado, mas inútil. Sem sinal. Ele tinha feito algo para bloqueá-lo. Claro que tinha. Por volta das 3 da manhã, desisti de dormir e explorei o quarto. O armário continha roupas femininas do meu tamanho,
de grife, ainda com etiquetas. O banheiro tinha produtos de higiene de luxo e tudo sem uso, perfeitamente preparado para uma hóspede que não era realmente uma hóspede. Fiquei na janela e observei o jardim abaixo. Mesmo na escuridão de novembro, eu podia distinguir as formas de um paisagismo cuidadoso. Uma fonte de pedra, bancos de ferro forjado posicionados sob árvores nuas. Lindo e contido, uma gaiola dourada com bom gosto. Você está acordada. Eu me virei bruscamente. Dante estava na porta que eu não ouvi abrir. Usando roupas diferentes agora, calças escuras e uma camisa branca com as mangas arregaçadas até os antebraços. Sem jaqueta, sem arma visível. Seu cabelo estava úmido, como se ele tivesse tomado banho. Eu bati, ele disse. Você não atendeu. Eu não ouvi você. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele entrou carregando uma bandeja. O cheiro de café e pão fresco fez meu estômago se contrair com uma fome indesejada. Ele colocou a bandeja na pequena mesa perto da lareira. Depois, foi acender o fogo que estava preparado, mas não aceso. Eu o observei trabalhar, movimentos práticos e eficientes. O tipo de habilidade que vem de fazer as coisas você mesmo, não de ter servos para fazê-las por você. Você sabe como acender uma fogueira? Eu disse. Meu pai acreditava que os homens deveriam saber como sobreviver sem dinheiro ou poder. A lenha pegou, as chamas subindo pelo arranjo cuidadoso. Caso um dia perdêssemos ambos. Vocês perderam? Ele me olhou por cima do ombro. A luz do fogo alaranjado transformou seus traços em algo de uma pintura renascentista. Lindo e brutal, em igual medida. Não, eu aprendi a tomá-los. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar planejando uma fuga ou um colapso, ou ambos. Mas me vi caminhando em direção à mesa, em direção ao café, ao pão e ao homem que os trouxe. Por que você está sendo gentil? Eu perguntei. É assim que você chama isso? Você poderia ter me trancado em um porão. Ou pior, verdade. Ele serviu café em uma xícara de porcelana com mãos que permaneciam firmes. Eu ainda posso, se você se mostrar difícil. Isso não tem graça. Não era para ter. Ele me ofereceu a xícara. Creme, açúcar, puro. Eu peguei com cuidado para não deixar nossos dedos se tocarem. O café estava perfeito, forte, escuro e exatamente o que eu precisava. Obrigada. De nada, Olivia. Lá estava de novo. Aquela corrente de algo quando ele dizia meu nome. Eu segurei a xícara de café e o estudei por cima da borda. A luz da manhã começava a entrar pelas janelas, tornando tudo mais suave. Menos como um pesadelo e mais como um sonho muito estranho. Me fale sobre a pintura, eu disse. Aquela que eles estavam tentando roubar. Dante se acomodou na cadeira à minha frente, seus movimentos contidos e precisos. Por quê? Porque sou uma conservadora. Porque passei 3 anos estudando história da arte e restauração. Porque se estou presa aqui, ela gostaria de entender o porquê. Ele me considerou por um longo momento. Então pegou o celular, tocou na tela e a virou para me mostrar uma imagem. Eu respirei fundo. A pintura era do século XVIII, claramente italiana. Uma mulher de perfil, o rosto voltado para a luz de uma vela. Uma mão estendida para algo ou alguém fora do quadro. A técnica era magistral. A emoção capturada em pinceladas que pareciam vivas. Eu nunca vi isso antes, sussurrei. Ninguém viu. Publicamente. Dante guardou o celular. Foi encomendada pelo patriarca da minha família em 1784. A mulher era sua esposa. Ela morreu 3 dias depois que a pintura foi concluída. É extraordinária. Vale 12 milhões de dólares. Sendo conservador, ele bloqueou o celular. Mas não é por isso que homens morrem por ela. Eu larguei meu café. Então por quê? Porque pintado na luz da vela, invisível a menos que você saiba exatamente como olhar, há um mapa. Limites de propriedades, casas seguras, ou rotas de contrabando que nossa família usou por 2 séculos. Seus olhos escuros encontraram os meus. Quem possui essa pintura, possui a prova de crimes que datam de antes da existência da América. O entendimento se encaixou, e se as pessoas erradas encontrassem esse mapa, o império da minha família entraria em colapso. Décadas de poder cuidadosamente mantido, desaparecidas. Ele se recostou na cadeira, de alguma forma fazendo o relaxamento parecer perigoso. Os homens que matei ontem à noite trabalhavam para a família Marchetti. Eles queriam essa pintura há anos. Então você os assassinou na minha galeria. Eu os matei antes que pudessem matar o segurança que os teria descoberto. E depois me matar quando eu chegasse para impedi-los.
Seu tom não mudou, não só. Não só avisou. Eu deveria estar horrorizada, mas tudo o que senti foi uma estranha e doentia curiosidade. Como você sabia que eles estariam lá? Eu tenho pessoas em todos os lugares. Ele pegou seu próprio café, inclusive na organização Marched. Um espião? Vários. Ele bebeu um gole, me observando por cima da borda. Você está lidando bem com isso. Eu não estou lidando com nada. Ainda estou processando. Afastei o cabelo do rosto, senti o cansaço pesar em meus ossos. Quando posso ir embora? Quando eu tiver certeza de que você não será morta no momento em que sair por aquela porta. E quanto tempo isso vai levar? Dias? Talvez semanas. Ele pousou a xícara com precisão cuidadosa. Os Marchetti perceberão que seus homens falharam. Eles procurarão por testemunhas. Seu nome estava no livro de registro da galeria. Um medo frio me percorreu. Eles virão atrás de mim. Teriam vindo. Mas, desde 2 horas atrás, você não existe mais. Ele se levantou, foi até a janela. A luz da manhã silhuetava sua figura. Seu apartamento pegou fogo esta noite. Uma falha elétrica. Muito trágico. Nenhum corpo encontrado, mas dada a gravidade do incêndio. Você me matou. As palavras saíram secas. Ei, eu te salvei. Ele se virou para me encarar. Olivia Chen morreu naquele incêndio. A mulher sentada na minha casa, bebendo meu café, é simplesmente alguém com quem ainda não decidi o que fazer. Eu me levantei com as pernas trêmulas. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. Ele diminuiu a distância entre nós em 2 passos. Você me viu matar 2 homens. Isso te torna um risco ou um recurso. Eu escolhi te tornar o último, apagando sua vida, dando a você uma nova. Sua mão se ergueu, quase tocando meu rosto antes que ele se contivesse. Seus dedos se fecharam em um punho e caíram. Você tem uma escolha, Olivia. Continue morta e segura sob minha proteção. Ou tente recuperar sua vida antiga e morra de verdade em 48 horas. Isso não é uma escolha. Não, ele concordou, sua voz caindo para aquele sussurro áspero novamente. Não é. Estávamos muito perto. Perto o suficiente para que eu pudesse ver a leve cicatriz acima de sua sobrancelha esquerda. Perto o suficiente para sentir o cheiro de sândalo e algo unicamente dele. Perto o suficiente para ver que seus olhos não eram puramente castanhos, mas salpicados de âmbar na luz da manhã. Eu te odeio, sussurrei. Bom, o maxilar dele se contraiu. Isso tornará as coisas mais fáceis. Tornar o que mais fácil? Tudo o que vem a seguir. Ele deu um passo para trás, colocando um espaço cuidadoso entre nós, e caminhou em direção à porta. Ele parou com a mão na moldura, de costas para mim. Dante, eu disse. Seus ombros ficaram tensos. Ele não se virou. Se você disser meu nome assim de novo, ele disse baixinho, perigosamente. Eu não serei capaz de continuar fingindo que isso é apenas negócio. Então ele se foi, a porta se fechando com um clique suave que soou muito como finalidade. Afundei na cadeira que ele desocupou, ainda quente de seu corpo, e percebi que estava tremendo por razões totalmente diferentes agora. 3 dias se passaram em uma estranha suspensão. Dante trazia as refeições ele mesmo. O café da manhã às 8, almoço à 1, jantar às 7. Não falávamos muito durante esses encontros. Ele colocava a bandeja. Eu agradecia. Ele saía. Um ritual que parecia mais perigoso a cada vez, por causa do cuidado com que não nos tocávamos. Não nos olhávamos por muito tempo. Não dizíamos meu nome. Na 4ª manhã, ele não veio. Uma mulher chegou em seu lugar. Na casa dos 50, elegante de uma forma que falava de dinheiro antigo e segredos mais antigos. Ela usava uma blusa de seda creme e se portava como alguém acostumada a ser obedecida. Senhorita Chen, ela pousou a bandeja do café da manhã com eficiência impecável. Sou Gabriela Sorrentino, tia de Dante. Eu me levantei de onde estava lendo perto da lareira. Ele está bem ocupado. Seus olhos escuros, tão parecidos com os de Dante, me avaliaram com inteligência afiada. Ele me pediu para lhe fazer companhia hoje. Pediu ou ordenou? Um leve sorriso. Com Dante, raramente há diferença. Ela se acomodou na cadeira em frente à minha, movendo-se com a mesma graça controlada que seu sobrinho possuía. Ele me disse que você é uma conservadora de arte. Era. Ela corrigiu gentilmente. A morte não apaga a habilidade, senhorita Chen. Apenas a identidade. Sentei-me novamente, devagar. Você veio me dar lições de filosofia?
Vim ver que tipo de mulher faz meu sobrinho esquecer suas próprias regras. Ela serviu chá do serviço que trouxera. Dante nunca traz pessoas para sua casa. Bom, nem associados de negócios, nem aliados. Certamente não testemunhas de seu trabalho. Ele não teve escolha. Dante sempre tem escolhas. Ele escolheu você. Ela me ofereceu uma xícara. A questão é por quê? Peguei o chá, grata por ter algo para segurar. Ele te contou o que aconteceu. Ele me disse que você ouviu matar 2 homens e não gritou. Não desmaiou, não implorou. Gabriela me estudou por cima de sua própria xícara. Ele disse que você fez perguntas em vez disso. Isso é incomum? Em nosso mundo? Ah, sim, ela pousou o chá. A maioria das pessoas confrontadas com a violência ou quebra ou endurece. Você não fez nenhum dos dois. Você se adaptou. Pensei naquela noite na escolha de uma fração de segundo entre o pânico e o pragmatismo. Eu estava apavorada. Mas você entrou no carro mesmo assim. Algo de sabedoria brilhou em sua expressão. Isso exige coragem ou tolice. Não tenho certeza de qual eu tive. Nem Dante. É por isso que você ainda está aqui. Antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Dante entrou carregando um pacote plano embrulhado em papel pardo. Ele parou quando viu sua tia, a tensão cruzando seus traços. Tia Gabriela, eu não sabia que você tinha chegado. Por que você tem evitado esta ala da casa por 3 dias? Ela se levantou com graça fluida. Vou deixá-los com sua entrega, senhorita Chen. Foi esclarecedor conhecê-la. Ela passou por Dante, parando para tocar seu braço brevemente. Eles trocaram um olhar que eu não consegui decifrar. Então ela se foi. E Dante fechou a porta e se virou para mim, ainda segurando o pacote. O que é isso? Eu perguntei. Pensei que você poderia estar enlouquecendo de tédio. Ele atravessou até onde eu estava sentada e estendeu o pacote. Então, eu te trouxe algo para fazer. Eu peguei, surpresa com o peso. Dentro do embrulho havia uma pintura danificada. Século XVII, artista italiano menor. O tipo de peça que acaba em coleções particulares ou no depósito de um museu. A moldura quebrou durante o transporte. Dante explicou. A tela sofreu alguns danos. Pensei que você poderia restaurá-la. Eu olhei para ele, depois para a pintura. Você me trouxe trabalho. Eu te trouxe um propósito. Ele se moveu para a janela, me dando espaço. Ficar preso é mais fácil quando se tem algo para ocupar a mente. Ele estava certo, claro. Eu estava lentamente enlouquecendo com nada além de livros, a luz do fogo e meus próprios pensamentos em espiral. Passei os dedos sobre a tela danificada e já catalogando o que seria necessário. Limpeza cuidadosa, retoques, estabilização. Onde você conseguiu isso? Eu perguntei. Da coleção da minha família. Temos dezenas que precisam de restauração. Ele se virou para me olhar. Posso te trazer mais se quiser. Por que você está fazendo isso? Porque não sou um monstro completo, apesar das evidências em contrário. Sua boca se curvou levemente. E porque te ver andando por este quarto como um animal enjaulado estava se tornando difícil. Você tem me observado. Existem câmeras. Ele gesticulou vagamente. Segurança. Onde? Olhei ao redor, de repente consciente de cada movimento que fiz por dias. Você acreditaria em mim se eu dissesse? Ele se afastou da janela, aproximou-se. Você confiaria que eu não estive te observando dormir, ou tomar banho, ou chorar quando você pensa que ninguém pode ver? Minha respiração ficou presa. Você esteve? As câmeras estão apenas no corredor e no jardim. Ele parou a um braço de distância. Eu sou muitas coisas, Olivia, mas não sou um voyeur. Havia algo em sua voz, uma ponta de ofensa, talvez até mágoa, que me fez acreditar nele. Obrigada, eu disse baixinho. Pela pintura, por respeitar minha privacidade. Não me agradeça por decência básica. E no seu mundo, isso é básico. Ele se encolheu como se eu o tivesse atingido. A expressão desapareceu em um piscar de olhos, substituída por aquela máscara controlada. Mas eu tinha visto a rachadura em sua armadura. Não, ele admitiu, não é. Coloquei a pintura cuidadosamente sobre a mesa e me levantei. Estávamos perto agora. Perto o suficiente para que eu tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Me diga algo verdadeiro, eu disse. Algo que não seja sobre negócios ou proteção, ou os homens que você matou. Por quê? Porque estou aqui há 4 dias e não sei nada sobre você. Exceto que você é perigoso, bebe seu café puro e sabe como acender uma fogueira. Eu respirei fundo. Me diga algo real.
Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então ele enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno de metal. Um relógio de bolso de prata, antigo e gasto. Este era do meu avô, ele disse, abrindo-o para me mostrar a inscrição dentro. O tempo revela todas as verdades. É lindo. Ele me deu no dia antes de ser assassinado. O polegar de Dante traçou a inscrição. Me disse para lembrar que a verdade sempre emerge, não importa o quão bem a enterremos. Que podemos esconder coisas dos outros, do mundo, mas nunca do tempo. Quantos anos você tinha? 14. Ele fechou o relógio com um clique suave. Eu os vi matá-lo. Não pude impedir. Não pude salvá-lo. Seus olhos encontraram os meus. Então eu aprendi a ser aquele que mata. A confissão pairou entre nós, crua e inesperada. Eu vi a dor em seu rosto, antiga e profunda. O tipo que molda uma pessoa de dentro para fora. Sinto muito, sussurrei. Não sinta, ele guardou o relógio. Isso me tornou quem eu sou. E quem é você, Dante? Sua mão se ergueu, os dedos roçando meu maxilar sem realmente tocar. Essa é a questão, não é? Então ele deu um passo para trás, quebrando qualquer feitiço que havia caído sobre nós. Vou mandar trazerem os materiais para a restauração, ele disse, sua voz retornando àquela neutralidade cuidadosa. Qualquer coisa que você precisar. Dante? Não. A palavra foi afiada. Por favor. Ele saiu antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, a porta se fechando com uma finalidade familiar. Peguei a pintura de seu avô e a segurei contra a luz, estudando os danos que o tempo e o descuido haviam infligido, pensando sobre a verdade e o tempo e o homem perigoso que acabara de me mostrar um pedaço de seu coração partido. Os materiais de restauração chegaram em 1 hora. Solventes de nível profissional, pincéis, microscópios, tudo o que eu precisaria. Alguém tinha ouvido atentamente minhas exigências. O Dante sabia mais sobre conservação de arte do que aparentava. Eu me perdi no trabalho. Era mais fácil do que pensar no relógio. Na confissão, no fantasma de seu quase toque contra minha pele. 2 dias se passaram em concentração focada. Limpei séculos de sujeira da tela, revelando cores que estavam escondidas sob o verniz oxidado. A pintura mostrava uma jovem em uma janela, sua mão estendida para a luz. O simbolismo não era sutil, mas era comovente. Dante ia e vinha. Às vezes, ele ficava para me ver trabalhar, em pé, silencioso, perto da lareira. Outras vezes, ele apenas trazia comida e saía sem dizer uma palavra. O silêncio entre nós havia mudado. Tornou-se carregado de coisas que nenhum de nós diria. Na 6ª noite do meu cativeiro, acordei com vozes no corredor. Não pode mantê-la aqui indefinidamente. A voz de um homem, desconhecida, zangada. Eu posso fazer o que eu quiser. Dante, frio como o inverno. Ela é minha responsabilidade. Ela é um risco. Ela está sob minha proteção. Sua proteção? Uma risada amarga. Ou sua obsessão. O som de algo batendo na parede. Cuidado, Marco. Alguém precisa ter. O outro homem, Marco, falou mais baixo agora, mas eu ainda podia ouvir através da porta. Os Marchetti sabem que ela está viva. Eles têm fontes no corpo de bombeiros. Na polícia. Eles sabem que a contagem de corpos estava errada. Meu sangue gelou. Há quanto tempo você sabe? A voz de Dante era mortalmente silenciosa. Desde ontem. Hoje eles estão procurando por ela. Interrogando pessoas da galeria, seus vizinhos, qualquer um que a conhecia. Então aumentamos a segurança ou eliminamos o problema. Silêncio. Longo e terrível. Se você está sugerindo o que eu acho que está sugerindo, Dante disse lentamente, então você não me conhece. Eu sei que você está comprometido. Eu sei que você está tomando decisões com o pau em vez da cabeça. O som de uma briga, depois o suspiro engasgado de Marco. Eu poderia te matar por isso, Dante disse. E sua voz mal passando de um sussurro. Aqui mesmo, agora mesmo. Mas você não vai. Marco ofegou. Porque eu estou certo. Um baque, depois passos se afastando. Pressionei minhas costas contra a porta, o coração martelando. Eles sabiam que eu estava viva. Os Marchetti estavam me caçando. E Dante estava... O quê? Comprometido? Obcecado. A porta se abriu de repente e eu tropecei para trás. Dante me segurou antes que eu caísse, suas mãos firmes em meus braços. Você ouviu?
Não era uma pergunta. Sim. Ele me soltou, passou a mão pelo cabelo. Na luz fraca do corredor, pude ver sangue em seus nós dos dedos. Fresco. Ele está certo? Eu perguntei. Você está comprometido? Sim. A honestidade me chocou. Por quê? Porque eu deveria ter te matado naquela noite na galeria. Ele me olhou com algo parecido com dor em seus olhos escuros. Teria sido mais limpo, mais seguro, melhor para todos. Então por que não matou? Porque você disse meu nome como se significasse algo. Ele riu, amargo e baixo. Ou porque você me olhou como se eu fosse humano em vez de um monstro. Porque quando eu te dei a escolha entre confiar em mim e correr, você escolheu errado e eu deixei. Isso não faz sentido. Não, não faz. Ele se moveu para a janela, colocando distância entre nós novamente. Arrume suas coisas. Estamos saindo em 1 hora. Saindo para onde? Para um lugar mais seguro. Os Marchetti sabem sobre esta casa, ou saberão em breve. Ele pegou o celular, digitou rapidamente. Eu tenho um lugar no interior do estado, isolado, defensável. Ou você poderia simplesmente me deixar ir. Ele se virou para me olhar, e a expressão em seu rosto fez minha respiração prender. Você estaria morta antes da manhã. É isso que você quer? Eu quero minha vida de volta. Essa vida se foi, Olivia. Ele se aproximou de mim rápido o suficiente para que eu recuasse contra a parede. Ele se conteve a centímetros de distância, as mãos pressionadas na parede de cada lado da minha cabeça. Você morreu naquele incêndio. A mulher que você era não existe mais. Então quem sou eu agora? Eu não sei. Sua voz caiu para aquele sussurro áspero que fazia coisas perigosas com meu pulso. Mas estou começando a pensar que você é minha. Eu não sou uma posse. Não. Seu olhar caiu para minha boca, depois se desviou. Você é muito pior do que isso. O que isso significa? Significa que você é uma complicação que não posso me permitir, e da qual não vou desistir. Ele se afastou da parede, criando espaço novamente. Significa que Marco estava certo e eu não dou a mínima. Ele foi até a porta, depois parou. 1 hora, ele disse sem se virar. Traga apenas o que importa. Depois que ele saiu, afundei na cama e tentei controlar meu tremor. Isso era uma loucura. Tudo isso. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar planejando uma fuga. Deveria ser qualquer coisa, exceto o que eu era. Curiosa sobre para onde estávamos indo. O que aconteceria quando chegássemos lá. Porque o pensamento de ser dele fazia um calor se espalhar em meu estômago em vez de medo. Arrumei as malas rapidamente. As roupas que ele me deu, minhas ferramentas de restauração, o relógio que encontrei escondido na gaveta da mesa de cabeceira na primeira noite. De plástico barato, o que eu estava usando quando ele me levou. Todo o resto se foi, queimado. Gabriela apareceu enquanto eu fechava a mala. Então ele está fugindo, ela disse da porta. Indo para um lugar mais seguro, ele disse. A mesma coisa em nosso mundo. Ela entrou, fechou a porta atrás de si. Ele te disse o que você significa para ele. Ele disse que sou dele. Disse, um sorriso conhecedor. Então você está em mais perigo do que imagina. Dos Marchetti? Dele. Ela tocou meu rosto gentilmente. Um gesto que me lembrou da minha própria avó. Quando um homem sorantino reivindica algo, ele não solta. Nem por razão, nem por segurança, nem por nada. Eu não entendo. Você vai entender. Ela pressionou algo em minha mão. É de um telefone. Meu número está programado. Se precisar de ajuda, se as coisas se tornarem demais, me ligue. Ele saberá, provavelmente, mas acho que você vai precisar de qualquer maneira. Ela se moveu para a porta. Cuidado com ele, Olivia. Ele é mais frágil do que parece. Frágil? Eu ri. Ele assassina pessoas, porque é mais fácil do que sentir. Mas você o faz sentir. Sua expressão ficou séria. Isso te torna ou a salvação dele, ou a destruição dele. Ainda não tenho certeza de qual. Ela me deixou lá, com o telefone escondido no bolso e perguntas que eu não conseguia responder. Quando Dante veio me buscar, ele era todo negócios. Roupas escuras, armas visíveis. 2 outros homens com ele que eu não reconheci. A casa estava silenciosa enquanto nos movíamos por ela. Servos se foram, luzes apagadas, todo vestígio de vida apagado. Lá fora, 2 SUVs esperavam. Dante me guiou para o segundo, sentando-se ao meu lado. Quanto tempo de viagem? Perguntei. 3 horas. Ele não olhou para mim. Tente dormir. Não consigo. Então não durma.
Dirigimos pela noite em um silêncio tenso, deixando o Brooklyn para trás por rodovias que se tornavam progressivamente mais vazias. Observei as luzes se tornarem borrões pela janela e tentei não pensar no que viria a seguir. Tentei não notar como a mão de Dante repousava no assento entre nós, perto o suficiente para tocar, mas nunca tocando. Tentei não me perguntar o que aconteceria quando chegássemos onde quer que estivéssemos indo. Sozinhos. Isolados e longe de qualquer coisa que se assemelhasse à segurança. Tentei, falhei. A casa, se é que se pode chamar assim, ficava no final de uma estrada particular, cercada por uma floresta nua de novembro. Arquitetura moderna, toda de vidro e aço e ângulos agudos. Bonita de uma forma fria, defensável. Dentro, cheirava a cedro e vazio. O quarto principal fica no andar de cima, disse Dante, direcionando os dois homens que nos acompanharam. Eles se moveram pelo espaço com precisão militar, autoverificando fechaduras, testando sistemas de segurança. Quartos de hóspedes no segundo andar. A cozinha está abastecida. Vocês encontrarão tudo o que precisam. Um dos homens mais velho, com uma cicatriz na bochecha esquerda, assentiu. Faremos verificações de perímetro a cada 2 horas. O código do alarme é 734. Dante reconheceu isso com uma leve inclinação de cabeça. Os homens saíram sem outra palavra, seu SUV desaparecendo pela estrada particular. Então éramos apenas nós. Há câmeras aqui também, disse Dante, movendo-se pelo primeiro andar e ativando sistemas, sensores de movimento. Se alguém se aproximar a menos de 400 metros, saberemos. Isso é necessário? Os Marchetti têm recursos, paciência. Ele pegou o celular, verificou algo. Eles nos encontrarão eventualmente, mas isso nos compra tempo. Tempo para quê? Ele finalmente olhou para mim. Para acabar com isso. Nós acabamos com isso, você quer dizer? Quero dizer, vamos fazer com que você possa ter uma vida novamente. Não a que você perdeu, mas algo. Ele pousou o celular. Uma guerra está chegando, Olivia. Entre minha família e a deles. Vem se formando há anos. Isso, você, a pintura, tudo. É apenas o fósforo para o barril de pólvora. Então me deixe ir antes que exploda. Não posso. Não posso, ele repetiu. Porque eles conhecem seu rosto agora. Sabem que você está conectada a mim. Mesmo que eu quisesse te libertar, e não estou dizendo que quero, você seria uma vantagem. Uma maneira de chegar até mim. Afundei no sofá de couro. O cansaço finalmente me alcançando. Então sou uma prisioneira para sempre. Você está protegida. Ele se aproximou, agachou-se na minha frente para que ficássemos no mesmo nível. Há uma diferença. Não parece diferente. Eu sei. Sua mão se ergueu, quase tocou meu joelho, depois caiu. Sinto muito. Você sente mais do que você poderia imaginar. Ele se levantou abruptamente e colocou espaço entre nós. Seu quarto é a segunda porta à esquerda. Banheiro privativo. Estou no final do corredor se precisar de algo. Como o quê? Permissão para respirar. A farpa o atingiu. Eu vi na maneira como seus ombros ficaram tensos, o músculo saltando em seu maxilar. Como proteção se alguém invadir o perímetro, ele disse baixinho. Como companhia se o isolamento se tornar demais. Como? Ele parou. Deixa pra lá. Dante, durma um pouco. Olivia, por favor. Ele desapareceu escada acima antes que eu pudesse responder. Sentei-me na casa silenciosa e ouvi os sons da noite através do vidro isolado. Em algum lugar, uma coruja chamou. O vento se moveu pelos galhos nus. Sons normais que pareciam estranhos depois de dias de ruas do Brooklyn e rangidos de casas de arenito. Eu deveria estar planejando uma fuga. Deveria estar procurando por fraquezas em sua segurança, oportunidades para correr. Em vez disso, subi as escadas e encontrei meu quarto. Limpo, moderno e impessoal. Tomei um banho com água muito quente, mas revesti uma das camisolas de seda que alguém havia embalado para mim e tentei dormir. Falhei. Por volta das 3 da manhã, desisti e desci as escadas. A casa estava escura, exceto pela luz da lua através das janelas do chão ao teto. Encontrei a cozinha, toda de mármore e aço inoxidável, e fiz um chá. Também não consegui dormir. Eu me virei. Dante estava na porta, vestindo apenas calças de pijama escuras. Seu peito estava nu, revelando mais cicatrizes do que eu esperava. Feridas antigas, mal curadas, evidência de uma vida violenta. Eu não queria te acordar, eu disse. Você não acordou. Eu não durmo muito.
Ele entrou na cozinha mantendo uma distância cuidadosa. Risco profissional. De ser um criminoso. De ter muitos inimigos e consciência demais. Ele pegou uma segunda caneca sem perguntar. Posso? Eu assenti. Fizemos chá em um silêncio amigável. O ritual de alguma forma íntimo no escuro e quieto. Quantas? Eu perguntei enquanto estávamos lado a lado no balcão. Quantas o quê? Cicatrizes, inimigos, pessoas que você matou. Eu olhei para ele. Escolha uma. Muitas para contar. Para todas as três. Ele bebeu um gole de seu chá. Isso te incomoda? Deveria, mas não incomoda. Pensei em mentir. Decidi não mentir. Não. Isso te torna real. Real? Ele testou a palavra. Não um monstro. Monstros não fazem chá às 3 da manhã. Eles não trazem materiais de restauração para seus prisioneiros. Eles não me olham como... Eu parei. Como o quê? Como se estivessem se afogando e eu fosse o ar. Sua mão tremeu levemente, o suficiente para que o chá balançasse contra a borda de sua caneca. Ele a pousou com cuidado. Você não deveria dizer coisas assim. Por que não? Porque estou tentando muito te manter segura e isso inclui de mim. Ele se virou para me encarar completamente. Você entende o que estou dizendo? Meu coração martelava contra minhas costelas. Acho que sim, então diga. Coloque em palavras para que não haja mal-entendidos. Você me quer. Saiu como um sussurro. E aí você acha que isso me torna mais vulnerável, não menos. Eu não acho, eu sei. Sua mão se ergueu, os dedos se embaraçando em meu cabelo, inclinando minha cabeça para trás. Cada decisão que tomo é comprometida pelo fato de que, quando olho para você, esqueço por que deveria te deixar ir. Dante, não. Sua testa caiu sobre a minha, a respiração quente contra meus lábios. Por favor, não diga meu nome assim. Não quando estamos sozinhos no escuro. E eu venho fingindo há uma semana que não quero. Bocoli não terminou. Não precisava. O desejo estava lá, na tensão de seu corpo. Na maneira como seu polegar traçava a linha do meu maxilar. No controle cuidadoso que claramente estava lhe custando tudo. E se eu quiser que você pare de fingir? Eu sussurrei. Seus olhos se fecharam. Então você é ainda mais perigosa do que eu pensava. Eu não sou perigosa para ninguém. Você é perigosa para mim. Ele se afastou, criando uma distância que pareceu violência. E isso te torna perigosa para si mesma. Bastiri saiu da cozinha, me deixou lá, com chá frio e pele quente, e perguntas que não paravam de se multiplicar. Eu não o segui, mas também não voltei a dormir. Fiquei na janela e observei o amanhecer sobre a floresta, pensando em cicatrizes e segredos. E na maneira como ele me olhou, como se eu fosse algo precioso e aterrorizante em igual medida. Pensando em quanto tempo poderíamos continuar fingindo que isso era apenas sobre sobrevivência, quando se tornou muito mais complicado do que isso. Pensando em como, quando ele me tocou, eu esqueci de querer minha vida antiga de volta. E isso me assustou mais do que qualquer outra coisa. Por 3 dias, circulamos um ao outro como animais cautelosos. Dante trabalhava em um escritório em casa, ligações em italiano, conversas tensas. O negócio de administrar um império criminoso do isolamento. Eu restaurava pinturas no quarto que ele montou para mim, me perdendo em pinceladas cuidadosas e precisão química. Fazíamos as refeições juntos, falávamos sobre arte, sobre história, sobre tudo, exceto o que importava. Construímos uma rotina que parecia quase doméstica, se você ignorasse as armas e os guardas que apareciam periodicamente para relatar o status do perímetro. Na 4ª noite, eu o encontrei no deck. Ele estava no parapeito, com uma bebida na mão, olhando para a floresta escura. A temperatura havia caído, o gelo se formando nas barreiras de vidro. Ele usava um suéter de cachemira cinza escuro, que o fazia parecer menos um assassino e mais um homem. Está congelando aqui fora, eu disse. Ele não se virou. Então entre. Ainda não, fui ficar ao lado dele. No que você está pensando? No meu irmão, eu não sabia que ele tinha um. Onde ele está? Morto. Há 5 anos, Dante tomou um longo gole. Os Marchetti o mataram, fizeram parecer um acidente de carro, mas eu sabia. Todos nós sabíamos. Sinto muito. Não sinta. Ele era imprudente, estúpido. Foi morto perseguindo uma mulher que não valia a pena. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao redor do copo. Jurei que nunca seria tão tolo. E agora? Agora estou em um deck com uma mulher que eu deveria ter matado, bebendo uísque e me perguntando como me tornei meu irmão. Ele finalmente olhou para mim.
A história se repetindo. Eu não valho a pena morrer, Dante. Não. Ele pousou o copo, virou-se para me encarar completamente. Vale a pena viver por você. Isso é infinitamente mais perigoso. Antes que eu pudesse responder, seu telefone vibrou. Ele verificou, a expressão escurecendo. O que foi? Os Marchetti atacaram um de nossos armazéns esta noite. Ele digitou rapidamente. Eles estão escalando. Por minha causa. Por causa de tudo. Você é apenas a desculpa que eles precisavam. Ele guardou o telefone. Tenho que voltar para a cidade amanhã. O medo me atravessou. Por quanto tempo? O tempo que for necessário para acabar com isso. Seu olhar encontrou o meu. Você ficará aqui protegida, sozinha. Deixarei homens, os melhores que tenho. Não foi isso que eu quis dizer. O silêncio se estendeu entre nós, pesado de implicações. O vento se moveu pelas árvores, trazendo o cheiro de neve. Entre, ele disse finalmente. Antes que você congele. Entramos juntos. O calor da casa era chocante depois do frio. Dante serviu-se de outra bebida. Ofereceu-me uma. Eu aceitei. Mesmo que raramente bebesse uísque. Sentamos na sala de estar, ele na poltrona de couro, eu enrolada no sofá. E deixamos o fogo que Dante havia acendido afastar a escuridão. Me diga uma coisa, eu disse. Algo verdadeiro que não tenha nada a ver com negócios, família ou qualquer uma dessas coisas. Como o quê? Como quem você seria se não fosse Dante Sorrentino, chefe do crime e assassino? Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então eu seria um arquiteto. A confissão me surpreendeu. Sério? Eu costumava desenhar prédios quando era jovem. Projetos, plantas. Minha mãe me incentivava. Um fantasma de um sorriso. Ela dizia que eu tinha o olho do meu avô para estrutura e beleza. O que te impediu? Meu pai morreu. Eu tinha 17 anos. A família precisava de um líder e eu era o filho mais velho. Ele girou seu uísque. A arquitetura se tornou um hobby. A violência se tornou minha profissão. Você ainda desenha? Às vezes. Tarde da noite, quando não consigo dormir, ele me olhou por cima do copo. Patético, não é? Um assassino que rabisca prédios. É humano. Pousei minha própria bebida. Significa que você se lembra de quem era antes. Antes de me tornar um monstro. Você não é um monstro, Dante. Você não sabe o que eu fiz. Eu sei que você me trouxe chá às 3 da manhã. Eu sei que você me deu trabalho para me manter sã. Eu sei que você me olha como... Eu parei, o calor inundando meu rosto. Como o quê? Ele pousou o copo e inclinou-se para a frente. Termine, como se eu fosse a única coisa real na sua vida. Ele se levantou abruptamente, atravessou até onde eu estava sentada. Antes que eu pudesse reagir, ele estava de joelhos na minha frente, as mãos agarrando o sofá de cada lado dos meus quadris. Você é, ele disse rudemente, você é a única coisa em anos que não foi sobre poder, estratégia ou sobrevivência. Você olha para mim e vê uma pessoa, não uma posição. Você diz meu nome como se importasse. Importa, Olivia. Meu nome em seus lábios soou como uma oração e uma maldição combinadas. Se eu te beijar agora, tudo muda. Você entende isso? Meu pulso trovejou em meus ouvidos. Sim. E você ainda... Sim. Ele me beijou. Não gentilmente, não cuidadosamente, como um homem que esteve se contendo por muito tempo e finalmente quebrou. Suas mãos subiram para enquadrar meu rosto, me segurando no lugar, enquanto ele reivindicava minha boca com uma intensidade que roubou meu fôlego. Eu o beijei de volta com o mesmo desespero, as mãos agarrando seu suéter, puxando-o para mais perto. Ele tinha gosto de uísque e inverno e desejo. E sussurrou. Eu sei. Você deveria me sussurrou. Eu sei. Você deveria me afastar, me dizer para parar. Eu deveria. Eu o puxei para mais perto. Não vou. Ele me beijou de novo, mais devagar desta vez, mas não menos intenso. Suas mãos se moveram para o meu cabelo, desceram pelas minhas costas, me mapeando como se estivesse memorizando cada curva. Enterrou o rosto em meu pescoço, me enterrou o rosto em meu pescoço, me inalando. Eu sei que isso é errado. Eu sei que estou comprometendo tudo. Eu não me importo. Nem eu. Ficamos assim, entrelaçados no chão em frente ao fogo até as chamas diminuírem. Não indo mais longe, mas também não nos separando. Apenas nos segurando como se fôssemos as únicas coisas sólidas em um mundo em mudança. Finalmente, e com relutância ele se afastou. Eu ainda tenho que sair amanhã, ele disse. Eu sei. E quando eu voltar, vamos resolver isso. Toquei seu rosto,
Tracei a cicatriz acima de sua sobrancelha. Juntos, ele pegou minha mão, pressionou um beijo em minha palma. Você vai me destruir ou me salvar? Talvez ambos. Ele me ajudou a levantar, me levou até meu quarto. Na porta, ele me beijou mais uma vez, suave e devastador, e cheio de promessas que nenhum de nós deveria fazer. Tranque a porta, ele disse. E fique segura. Você também. Ele sorriu, triste e pequeno. Eu estou sempre seguro, Olivia. Esse é o problema. Eu o observei caminhar pelo corredor até seu próprio quarto, sentindo como se algo fundamental tivesse mudado entre nós. Como se tivéssemos cruzado uma linha que nunca poderíamos descruzar. Tranquei minha porta e deitei na cama, tocando meus lábios onde ele me beijou. E soube que acontecesse o que acontecesse a seguir, eu estava envolvida demais para encontrar o caminho de volta. Dante partiu ao amanhecer com 2 homens e promessas de ligar todos os dias. Ele manteve essa promessa. Todas as noites, às 7, meu telefone, aquele que Gabriela me deu, tocava. Falávamos sobre nada importante. O que eu estava comendo, em que pintura estava trabalhando, se o tempo havia mudado, evitando cuidadosamente qualquer coisa real. Na terceira noite, sua voz soou diferente, tensa. O que há de errado? Eu perguntei. Nada. Tudo. Uma pausa. Os Marchetti querem negociar. Isso é bom, não é? Em nosso mundo, negociações são apenas prelúdios para a guerra. Ruído de fundo, vozes, movimento. Não posso falar muito, só queria ouvir sua voz. Dante, fique seguro. Olivia, ligo amanhã. Ele não ligou. Às 8, eu estava andando de um lado para o outro. Às 9, eu tinha ligado para o número que ele me deu 4 vezes. Cada tentativa ia para a caixa postal. Às 10, eu estava apavorada. Às 10h30, o sistema de segurança soou. Alguém estava no portão. Abri a câmera no tablet que Dante havia deixado. Um SUV preto caro. Uma mulher saindo, não Gabriela. Mais jovem, bonita de uma forma calculada, usando roupas de grife como armadura. Ela caminhou até o interfone. Olivia Chen. Sua voz veio pelo alto-falante. Meu nome é Isabela Marchetti. Eu gostaria de conversar. Meu sangue gelou. Como você me encontrou? Temos recursos e temos Dante. Ela olhou diretamente para a câmera. Se você o quer vivo, vai me deixar entrar. Todo instinto gritava armadilha. Mas suas palavras, temos Dante, tornaram o pensamento impossível. Eu abri o portão. Ela entrou sozinha, as mãos visíveis e vazias. De perto, ela era deslumbrante. Cabelo escuro, olhos mais escuros, o tipo de beleza que parecia uma arma. Obrigada por me receber, ela disse. Você disse que tem o Dante. Temos. Ele veio ao nosso território para negociações. Muito corajoso. Ela se moveu para a sala de estar como se fosse a dona do lugar. Ou muito estúpido. Se vocês o machucaram, ainda não. Hoje ela se virou para me encarar. Isso depende de você. O que você quer? A pintura, aquela com nossos segredos enterrados na luz da vela. Seu sorriso era frio. Denos e Dante vive. Eu não a tenho. Mas você sabe onde está. Você é uma conservadora de arte, afinal. Muito boa, pelo que entendi. Ela pegou o celular, me mostrou uma imagem. Dante amarrado a uma cadeira. Sangue em seu rosto. Vivo, mas ferido. Minhas pernas quase cederam. Não o machuquem. Então nos dê a pintura. Ela guardou o celular. Você tem 48 horas. Depois disso, começamos a remover pedaços dele. Dedos primeiro. Eu acho que... Você pode. Dante mantém registros detalhados, códigos de segurança, localizações, tudo. Ela se aproximou. Aposto que ele confiou em você com o acesso. Homens apaixonados são tão previsivelmente estúpidos. Ele não está apaixonado por mim. Não, ela riu. Então por que ele arriscou tudo para te manter viva? Por que você está aqui em seu santuário particular? Usando a proteção dele como uma coroa. Sua expressão endureceu. Ele te ama. Isso te torna útil. Ela foi até a porta, parou. 48 horas, senhorita Chen. A pintura pela vida de Dante. Escolha com sabedoria. Então ela se foi. Eu desabei no sofá, tremendo tanto que mal conseguia respirar. Eles o tinham, estavam o machucando, o matariam, a menos que eu traísse tudo o que ele havia protegido. A escolha era impossível. Peguei meu telefone, o de Gabriela, e liguei para o número dela. Ela atendeu no primeiro toque. Olivia, eles têm o Dante. As palavras saíram atropeladas. Os Marchetti, eles querem a pintura.
48 horas ou eles vão... Cale-se. Me conte tudo. Eu contei. Tudo o que Isabela disse, tudo o que ela me mostrou. Quando terminei, Gabriela ficou em silêncio por um longo momento. Ela não estava mentindo. Ela disse finalmente: Dante foi encontrá-los esta manhã. Ele nunca voltou. O que eu faço? Você dá a eles a pintura, mas os segredos, o mapa, tudo. Ora, tudo no que Dante estava protegendo vale menos que a vida dele. Sua voz era firme. A pintura está no escritório dele, atrás do Caravaggio. Há um cofre. O código é 1784, o ano em que foi encomendada. Você quer que eu o traia? Eu quero que você o salve. Há uma diferença. Ele nunca vai me perdoar. Provavelmente não, mas ele estará vivo para te odiar. Uma pausa. Olivia, ouça com atenção. Dante morreria antes de deixar você se sacrificar. Mas ele não está aqui para fazer essa escolha. Você está, ela estava certa. Deus me ajude, ela estava certa. O que eu faço depois de pegá-la? Ligue para Isabela. Organize a troca. Terei pessoas por perto, mas elas não interferirão a menos que as coisas deem errado. E se derem errado? Então reze. Ela desligou. Sentei-me na casa silenciosa e pensei em escolhas, em amor, no homem que me beijou como se eu fosse salvação e danação combinadas. Então fui ao escritório dele. A pintura estava exatamente onde Gabriela disse, atrás do Caravaggio, o cofre escondido na parede. Digitei o código com os dedos trêmulos. Dentro estava a pintura, menor do que eu imaginava, mais bonita. O rosto da mulher parecia brilhar à luz da vela. Sua mão estendida, congelada em um anseio eterno. Eu a levantei com cuidado, vendo agora o que Dante havia descrito. As linhas tênues na luz da vela, visíveis apenas em certos ângulos. O mapa que poderia destruir sua família. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Tic-tac, senhorita Chen, 47 horas. Levei a pintura para baixo e liguei para Isabela. Garota esperta. Ela ronronou quando atendeu. Você a tem? Sim. Excelente. Amanhã à noite. Pier 17. Venha sozinha. Traga a pintura. Nós traremos Dante. Como sei que vocês não vão nos matar? Você não sabe. Mas que escolha você tem? Ela desligou. Coloquei a pintura na mesa e a encarei. Este pequeno pedaço de tela valendo 12 milhões de dólares e inúmeros segredos. A coisa que Dante matou para proteger, que eu estava prestes a entregar a seus inimigos para salvar sua vida. Meu telefone tocou. Gabriela, eu ouvi a chamada, ela disse. Terei pessoas nos pieres como reforço, mas Olivia, isso é perigoso. Eles podem não honrar a troca. Eu sei, você poderia fugir, pegar a pintura e desaparecer. Nós te ajudaríamos e deixar Dante para morrer. Toquei a moldura da pintura. Não. Ele realmente te conquistou, não foi? Pensei no chá às 3 da manhã, nos beijos à luz do fogo, na maneira como ele me olhava como se eu fosse a única coisa real em seu mundo. Sim, sussurrei, ele realmente conquistou. Então que Deus ajude a ambos. Ela fez uma pausa. Mais uma coisa, se eles o matarem de qualquer maneira, se isso der errado, corra. Não tente ser uma heroína. Apenas corra e não olhe para trás. Não posso prometer isso. Eu sei, mas eu tinha que dizer de qualquer maneira. Depois ela desligou. Passei a noite sentada com a pintura, memorizando cada pincelada. Pensando na mulher estendendo a mão para a luz, nunca a tocando. Perguntando-me se era isso que eu estava fazendo, alcançando algo que nunca poderia segurar. Perguntando-me se Dante me perdoaria por salvá-lo. Perguntando-me se eu viveria o suficiente para descobrir. O Pier 17 à meia-noite era exatamente tão sinistro quanto parecia. A orla estava deserta, armazéns escuros contra um céu mais escuro. O vento do porto trazia o cheiro de sal e óleo velho. Meus passos ecoavam no concreto enquanto eu caminhava em direção ao ponto de encontro. A pintura embrulhada em tecido protetor e debaixo do meu braço. Eu não estava sozinha, embora parecesse. As pessoas de Gabriela estavam lá fora em algum lugar, sombras com armas, observando e esperando. O pensamento deveria me confortar. Não confortou. 3 silves pretos esperavam na beira do pier. Homens de ternos caros formavam um perímetro. No centro estava Isabela Marchetti, parecendo que estava em uma gala em vez de uma troca de reféns. Senhorita Chen, ela sorriu. Pontual. Onde ele está? Ela gesticulou. 2 homens puxaram Dante do veículo do meio. Meu coração se partiu.
Ele estava vivo, mas por pouco. Machucado, ensanguentado, movendo-se rigidamente como se as costelas estivessem quebradas. Eles o machucaram muito. Quando ele me viu, algo como horror cruzou seu rosto. Olivia, não. Sua voz era rouca, danificada. Ei, você não deveria ter... Dante caiu de joelhos. Dei um passo à frente e armas foram imediatamente levantadas. Ah! Isabela balançou um dedo. A pintura primeiro. Eu a estendi. Solte-o e é sua. Mostre-me primeiro. Prove que é real. Eu a desembrulhei lentamente, revelei a tela. Mesmo na luz fraca dos faróis do SUV, era de tirar o fôlego. Os olhos de Isabela se iluminaram de cobiça. Mais perto, ela exigiu. Eu avancei, cada instinto gritando armadilha. Quando estava perto o suficiente, mas ela pegou-lhe a pintura de minhas mãos, estudou-a, passou os dedos sobre a tela com uma fome reverente. Perfeita, ela sussurrou. Você sabe há quanto tempo procuramos por isso? Eu não me importo. Solte-o. Em um momento, ela entregou a pintura a um de seus homens. Primeira pergunta. Dante te disse que te ama? A pergunta me pegou de surpresa. O quê? Antes de o pegarmos, ele disse as palavras. Ela me circulou como um predador, porque ele as disse para nós. Implorou, na verdade. Por favor, não a machuquem. Ele disse a Wish. Eu lhes darei qualquer coisa. Apenas não machuquem a Olivia. Muito comovente. Olhei para Dante. Ele conseguiu se levantar. Estava nos observando com olhos escuros e desesperados. Ele não precisava dizer. Eu disse a Isabela. Eu sabia. Que romântico. Seu sorriso se tornou cruel. É por isso que isso vai doer. Ela sacou uma arma. Tudo aconteceu de uma vez. Dante avançou apesar de seus ferimentos, apesar dos homens que o seguravam. Não. Tiros irromperam das sombras. As pessoas de Gabriela enfrentando os homens de Isabela. A arma de Isabela se virou para mim. Eu mergulhei para o lado enquanto o tiro soava. Senti a bala passar tão perto da minha cabeça que deslocou o ar. Corri para trás de um container de transporte enquanto o caos explodia ao meu redor. Mais tiros, gritos, o ranger de pneus. Pressionei-me contra o metal frio e tentei respirar através do terror. Onde estava Dante? Ele estava vivo? Eles o mataram quando o tiroteio começou? Guerapassos se aproximaram do meu esconderijo. Peguei um pedaço de cano quebrado do chão, preparada para lutar. Dante apareceu ao redor do container. O alívio me atingiu com tanta força que quase deixei o cano cair. Ele estava sangrando de um novo corte acima do olho, movendo-se como se tudo doesse, mas vivo. Vivo. Dante. Ele me agarrou, me puxou contra ele com uma força desesperada. Você está ferida? Não, estou bem. Mas você... Precisamos nos mover agora. Ele pegou minha mão e me puxou para fora do esconderijo. O pier era uma zona de guerra. Corpos no chão, alguns Marchetti, alguns Sorrentino. Os SUVs estavam crivados de balas, mas Isabela havia sumido, junto com a pintura. Ela a pegou. Eu disse. Eu sei. Dante nos manteve em movimento em direção a um veículo diferente. Um de Gabriela. Não importa. Não importa. Tudo o que você protegeu, todos aqueles segredos, significam nada comparado a você estar vivo. Ele me empurrou para o banco de trás. G sentou-se ao meu lado. Dirija, ele disse ao motorista. Nos afastamos do pier enquanto as sirenes da polícia soavam à distância. Dante desabou contra o assento, respirando com dificuldade, o sangue encharcando sua camisa. Você está ferido, eu disse, estendendo a mão para ele. Você está sangrando. Estou bem. Ele agarrou minha mão, apertou com força suficiente para doer. Por que você fez isso? Você sabe por quê. Diga. Seus olhos queimaram nos meus. Eu preciso ouvir você dizer. Porque eu te amo. A confissão saiu quebrada. Porque o pensamento deles te matando era pior do que qualquer traição. Porque eu não podia, eu não posso. Ele me beijou, forte, desesperado e com gosto de sangue. Suas mãos enquadraram meu rosto, me segurando como se eu pudesse desaparecer. Quando nos separamos, estávamos ambos tremendo. Você não deveria ter vindo, ele disse contra meus lábios. Era uma armadilha. Eles sempre iam nos matar. Eu sei, então por quê? Porque você teria feito o mesmo por mim. Toquei seu rosto, sentiu-se encolher de dor. Porque algumas coisas valem a pena morrer. Não eu. Eu não valho. Você vale. Eu o beijei novamente, mais gentilmente. Para mim, você vale.
Ele me puxou para seu colo, cuidadoso com seus ferimentos, e enterrou o rosto em meu pescoço. Senti-o tremer. Dor, emoção ou ambos. Eles virão atrás de nós novamente, ele sussurrou. Isabela não vai parar agora. Eu sei, teremos que ir para a guerra, em grande escala. Será sangrenta e brutal e pessoas morrerão. Eu sei, e você estará em perigo a cada momento. Um alvo em suas costas enquanto estiver comigo. Eu me afastei para olhá-lo. Então acho melhor eu aprender a atirar. Algo como uma risada escapou dele. Olivia, eu não vou te deixar. Tracei o corte acima de seu olho, os hematomas em seu maxilar. Eu escolhi isso. Escolhi você. Não vou fugir. Você deveria, provavelmente. Beijei sua testa. Não vou. Dirigimos pela noite em direção a uma das casas seguras de Gabriela, deixando o sangue e as balas para trás. Dante me segurou o caminho todo, como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado no mundo. Na casa segura, um médico estava esperando. Ele cuidou de Dante. 3 costelas quebradas, vários cortes e hematomas, uma concussão leve. Nada que ameaçasse a vida. Fiquei ao seu lado durante tudo, segurando sua mão enquanto eles trabalhavam. Depois, sozinhos em um quarto que cheirava antisséptico e fumaça velha, Dante me puxou para a cama ao seu lado. Eu quis dizer o que disse a eles. Ele sussurrou na escuridão. Eu te amo. Eu sei. É a coisa mais perigosa que já senti. Eu sei disso também. Eu me aninhei contra seu lado não ferido. Me ame mesmo assim. Seu braço se apertou ao meu redor. Acho que não conseguiria parar se tentasse. Deitamos no escuro juntos, ouvindo a respiração um do outro. Sabendo que o amanhã traria guerra, violência e consequências que não poderíamos evitar. Mas esta noite tínhamos isso, um ao outro, vivos contra todas as probabilidades. Teria que ser o suficiente. A guerra veio mais rápido do que o esperado. Os Marchetti atacaram 2 negócios dos Santino em 48 horas. Dante retaliou destruindo seu oleoduto de drogas e expondo 3 de seus políticos. Uma escalada de retaliação que deixou corpos na rua e medo no ar. Fiquei na casa segura de Gabriela, inquieta e inútil, enquanto Dante orquestrava a violência de salas de guerra nas quais eu não podia entrar. Deixe-me ajudar. Eu disse no 5º dia. Ele ergueu os olhos dos mapas e relatórios de inteligência. Não, estou enlouquecendo aqui. Melhor louca do que morta. Ele voltou ao seu planejamento. Dante, não consigo me concentrar na estratégia se estou preocupado em te proteger. Ele esfregou os olhos, o cansaço evidente em cada linha de seu corpo. Por favor, apenas fique aqui. Fique segura. Saí da sala de guerra e encontrei Gabriela na cozinha, bebendo expresso e lendo relatórios de baixas. Ele está me excluindo. E eu disse, ele está tentando te manter separada do pior. Ela pousou a xícara, tentando preservar alguma inocência que lhe resta. Deixei de ser inocente no momento em que entrei no carro dele. Não, você deixou de ser inocente no momento em que escolheu salvá-lo em vez de a si mesma. Sua expressão suavizou. Mas ele está certo em te proteger, Olivia. O que está por vir será feio. Eu quero ajudar, estando viva, dando a ele algo pelo que lutar além de poder e vingança. Ela se levantou. Confie em mim. Sua presença é mais poderosa do que você imagina. Naquela noite, Dante veio para a cama tarde. Acordei quando ele se deitou ao meu lado, cheirando a óleo de arma e exaustão. O que aconteceu? Eu sussurrei. Acabamos com o esconderijo de armas deles. Eles retaliaram queimando um de nossos clubes. Ele me puxou para perto. 3 pessoas morreram. Nossas pessoas. Sinto muito. É o custo. Sua voz era oca. Sempre é. Virei-me em seus braços para encará-lo. Mesmo na escuridão, eu podia ver o peso em seus olhos, a maneira como a violência estava lentamente esmagando algo dentro dele. Fale comigo, eu disse. Sobre o quê? Qualquer coisa. O que você está sentindo? Não posso me dar ao luxo. Isso é mentira. Toquei seu rosto. Eu vejo. A culpa, o cansaço, a maneira como isso está te matando pedaço por pedaço. Ele ficou em silêncio por tanto tempo que pensei que não responderia. Então, quando eu tinha 14 anos e eles mataram meu avô, jurei que nunca deixaria ninguém machucar nossa família novamente, que eu seria forte o suficiente, implacável o suficiente para proteger a todos. Seu polegar traçou círculos em meu quadril. Mas as pessoas continuam morrendo de qualquer maneira. E eu continuo fazendo a mesma escolha.
O sangue deles pela nossa sobrevivência. Você não começou esta guerra. Não, mas estou a perpetuando. Pelo quê? Orgulho, território, uma pintura que nem temos mais. Ele riu amargamente. Talvez meu irmão tivesse a ideia certa. Talvez morrer por amor seja melhor do que viver por isso. Eu o beijei, suave, lento, tentando derramar cada grama de conforto no contato. Ele respondeu desesperadamente, nos rolando para que ele ficasse por cima de mim, aprofundando o beijo até que ambos ficássemos sem fôlego. Olivia, ele sussurrou contra meus lábios. Se algo acontecer comigo, não escute. Se eu não sobreviver a isso, pare. Eu o puxei para baixo, o beijei. Não diga adeus, ainda não. Estou tentando ser realista. Esteja aqui em vez disso. Agora mesmo, comigo. Ele procurou meu rosto na escuridão. O que quer que ele tenha visto ali, o fez fechar os olhos, descansar a testa contra a minha. Eu te quero, ele disse baixinho. Preciso de você, mas não vou me aproveitar. Você não está. Puxei sua camisa. Eu quero isso. Quero você, Olivia. Por favor. Minhas mãos encontraram sua pele, traçaram as cicatrizes que eu havia memorizado. Deixe-me ter isso. Deixe-nos ter isso. Ele se rendeu. Fizemos amor lentamente, cuidadosamente, como se estivéssemos memorizando um ao outro. Cada toque deliberado, cada beijo significativo. Não apenas liberação física, mas conexão emocional. Escolhendo um ao outro apesar do perigo, apesar da sensatez, apesar de tudo que dizia que isso estava condenado. Depois, deitamos entrelaçados, respirando com dificuldade, os corações martelando em sincronia. Eu te amo, ele sussurrou. Aconteça o que acontecer, lembre-se disso. Nada vai acontecer. Prometa-me mesmo assim que você vai se lembrar. Eu prometo. Beijei seu ombro. Mas você vai sobreviver a isso, nós dois vamos. Ele me abraçou mais forte. Seu otimismo vai nos matar. Ou nos salvar, talvez. Ele pressionou os lábios em meu cabelo. Durma, amore. O amanhã começa cedo. Adormeci em seus braços, sentindo-me mais segura do que tinha o direito de sentir, dadas as circunstâncias. Acordei com tiros. Dante já estava se movendo, pegando armas da mesa de cabeceira. Fiquei abaixada. Vidro se estilhaçou. Balas rasgaram as paredes. Rolei para fora da cama e rastejei em direção ao banheiro, enquanto Dante respondia ao fogo da janela. Quantos? Gritei, por cima do barulho. Muitos. Ele ejetou um carregador vazio, colocou um novo. Eles nos encontraram. As pessoas de Gabriela estão enfrentando-os, mas precisamos nos mover agora. Ele me puxou do banheiro. Mantendo-nos abaixados, chegamos ao corredor onde Gabriela já estava coordenando a defesa. Telefone no ouvido, arma na mão. Nossa, sai da leste! Ela gritou para Dante. Carros prontos. Corremos pelo caos. Soldados Sorantino mantendo posições. Forças Marchete avançando para dentro. A casa segura que parecia segura era agora uma zona de guerra. Entramos na garagem onde um carro esperava. Motor ligado. Dante me empurrou para o banco do passageiro e acelerou antes que minha porta estivesse fechada. Atrás de nós, a casa explodiu em chamas. Gabriela! Eu gritei. Ela saiu. Tinha sua própria saída. As mãos de Dante estavam brancas no volante. Ela está bem. Dirigimos rápido pelas ruas do Brooklyn, Dante constantemente verificando os espelhos em busca de perseguição. Meus ouvidos zumbiam dos tiros. Minhas mãos tremiam de adrenalina. Para onde estamos indo? Eu perguntei. Para um lugar que eles não esperam. Ele virou em um beco estreito. Um lugar para onde eu deveria ter te levado desde o início. Que é? Ele me olhou e algo em sua expressão fez minha respiração prender. Para casa. Mas a minha verdadeira casa. Dirigimos por horas, deixando a cidade para trás. Quando paramos, o amanhecer estava surgindo sobre uma cidade costeira que eu não reconheci. A casa era pequena, tipo chalé. Nada como sua casa de arenito no Brooklyn ou a fortaleza moderna no interior. Ficava sozinha em um penhasco com vista para o oceano cinzento, cercada por nada além de grama e céu. Ninguém sabe sobre este lugar, Dante disse enquanto estávamos na varanda. Nem minha família, nem meus associados. Apenas eu. Por quê? Porque todo mundo precisa de um lugar onde possa respirar. Ele destrancou a porta, um lugar onde possam se lembrar de quem eram antes de se tornarem o que são. Dentro, cheiravam a maresia e poeira. Móveis simples, prateleiras vazias, janelas voltadas para a água infinita. É aqui que eu venho para ser humano, ele disse baixinho. E agora é onde eu te trago,
para te manter segura, para te manter minha. Virei-me para encará-lo. Vi uma vulnerabilidade em sua expressão que me roubou o fôlego. Eu já sou sua, eu disse. Então me deixe tentar merecer isso. Ele me puxou para seus braços. Deixe-me tentar ser o homem que você vê, em vez do monstro que eu sou. Você é ambos, eu o abracei forte. E eu amo ambos. Que Deus te ajude, ele sussurrou. Que Deus nos ajude. Tivemos 3 dias de paz antes que o mundo nos encontrasse novamente. 3 dias acordando com os sons do oceano e os braços de Dante ao meu redor. Cozinhando refeições simples e caminhando pelo penhasco. Fingindo que éramos apenas 2 pessoas apaixonadas, em vez de fugitivos de uma guerra da máfia. Na 4ª manhã, Gabriela ligou. Eles sabem onde vocês estão, ela disse sem preâmbulos. Isabela está vindo esta noite. A expressão de Dante ficou fria. Quantos? Pelo menos 20, talvez mais. Ela quer acabar com isso pessoalmente, então que venha. Ele olhou para mim. Olivia sai primeiro. Ela não faz parte disso, mas nem pensar. Eu disse. Vou chamar reforços. Gabriela continuou. Mas eles não chegarão por 6 horas. Vocês estão por conta própria até lá. Depois que ele desligou, Dante tentou me fazer ir embora. Argumentou, implorou, finalmente exigiu. Eu recusei. Não vou mais fugir, eu disse. Acabamos com isso juntos ou não acabamos. Você pode morrer. Você também. Isso não vai mudar minha opinião. Ele me olhou com algo como desespero. Você é a mulher mais teimosa que já conheci. Você me ama mesmo assim. Deus me ajude, eu amo. Passamos o dia nos preparando, barricando portas, montando armadilhas, posicionando armas. O chalé se tornou uma fortaleza. Dante se movia com precisão militar, anos de instinto de sobrevivência assumindo o controle. Enquanto o pôr do sol pintava o oceano de ouro e vermelho, ele me puxou de lado. Se as coisas derem errado, ele disse, há um barco na caverna abaixo do penhasco. As chaves estão na gaveta da cozinha. Você corre e não olha para trás. Dante, prometa-me, se eu morrer, você sobrevive. Você pega o barco e desaparece. Viva a vida que eu roubei de você. Não, Olivia, eu disse. Não, agarrei seu rosto, o fiz olhar para mim. Nós 2 saímos daqui ou nenhum de nós sai. Essas são as únicas opções. Ele me beijou desesperadamente. Você vai ser a minha morte ou sua salvação. 50% de chance. Faróis apareceram à distância. Vários veículos. Eles estão aqui, Dante disse. Vá para o quarto. Fique abaixada. Atire em qualquer um que não seja eu. Tenha cuidado. Sempre. Dante respondeu ao fogo da sala de estar. Dante respondeu ao fogo da sala de estar, enquanto eu cobria o corredor, o coração martelando, o dedo no gatilho de uma arma que eu mal sabia usar. Minutos pareceram horas. O chalé se encheu de fumaça e cordite. Atirei em sombras, acertei pelo menos 2 homens. Tentei não pensar no que isso significava. Então a voz de Isabela cortou o caos. Cessar fogo. O silêncio caiu, quebrado apenas pelo zumbido nos ouvidos e pela respiração ofegante. Dante Sorrentino. Isabela chamou. Vamos conversar, apenas você e eu. Vá para o inferno. Dante gritou de volta. Eu tenho algo que você quer. Movimento lá fora. Então eu vi uma figura jogada na luz dos veículos. Um homem amarrado e ensanguentado. Marco, o primo de Dante, seu segundo em comando. Nós o pegamos esta manhã, Isabela continuou. Ele nos contou algumas coisas interessantes sobre sua organização, seus segredos, suas fraquezas. Uma pausa. Ele também nos contou sobre a mulher que você está escondendo, Olivia Chen, aquela que nos deu a pintura. A expressão de Dante tornou-se assassina. Você tem o que queria. Solte-o. Eu quero mais do que a pintura. Eu quero seu território, seu poder. A silhueta de Isabela apareceu na porta. Eu quero você morto. Então por que estamos conversando? Porque estou te oferecendo uma escolha. Saia daqui sozinho. Deixe-me te matar e eu deixarei todos os outros viverem. Seu primo, seus soldados, sua mulher. Ela sorriu. Seja o herói, Dante. Salve-os. Não se atreva. Sussurrei da minha posição. Ele olhou para mim. Em seus olhos vi a decisão se formando. Dante, não. Ele se levantou. Estou saindo. Dante, saí do meu esconderijo, agarrei seu braço. Você não pode. Eu posso acabar com isso. Salvar a todos. Ele acariciou meu rosto. Incluindo você. Eu não quero ser salva se isso custar sua vida.
Bati, eu não posso viver se a sua for o preço. Ele me beijou, forte e rápido. Vá para o barco, por favor. Não assista a isso. Ele se afastou, caminhou em direção à porta. Levantei minha arma, atirei em Isabela Marchetti no ombro. O caos irrompeu instantaneamente. Dante mergulhou de volta enquanto os homens de Isabela respondiam ao fogo. Mas o tiro havia comprado um segundo. Segundos para os reforços chegarem. Sirenes, luzes piscando, agentes federais invadindo a propriedade. FBI, larguem suas armas. Confusão, gritos. As forças Marchetti se dispersando. Dante me agarrou, me puxou para o chão enquanto os agentes inundavam o chalé. Eu não entendi o que estava acontecendo até que a vi. Uma mulher com equipamento do FBI, tirando o capacete. Gabriela. Agente federal Gabriela Santino. Ela anunciou. Todos no chão, agora. O entendimento me atingiu. Ela era do FBI o tempo todo, trabalhando disfarçada em sua própria família. Em minutos, as forças Marchetti estavam sob custódia. Mãe Isabela estava sendo tratada pelo tiro, o meu, e gritando sobre advogados. Marco foi libertado, vivo, embora machucado. Dante e eu estávamos nas ruínas do chalé, cobertos de poeira e sangue, observando nossa guerra terminar com algemas e direitos Miranda. Gabriela se aproximou. Você tem duas escolhas, ela disse a Dante. Venha comigo voluntariamente e testemunhe contra os Marchetti, ou eu te prendo também. Você vem coletando provas contra mim há anos, Dante disse baixinho. Sim, mas prefiro ter você como testemunha do que como réu. Ela olhou para mim. Você também, senhorita Chen. Seu testemunho sobre a pintura, o sequestro, tudo isso. Ajuda. Não vou testemunhar contra ele. Eu disse imediatamente, não contra. Com. A expressão de Gabriela suavizou. Posso oferecer proteção, novas identidades, uma chance na vida que ambos abriram mão. Dante olhou para mim. Olívia. Juntos, eu disse. O que quer que escolhamos, fazemos juntos. Ele me puxou para perto. Enterrou o rosto em meu cabelo. Juntos. Para Gabriela, ele disse, vamos testemunhar, com uma condição. Que é, quando isso acabar, ela recupera a vida dela. Uma vida real, não proteção a testemunhas, não se escondendo. Seus braços se apertaram ao meu redor. Ela merece isso. E você? Gabriela perguntou. Aceitarei qualquer punição que vier, desde que ela esteja segura. Não, eu disse. Não sem você. Estamos nisso juntos. Ele beijou minha têmpora. Eu sei, mas me deixe tentar consertar o que quebrei. 3 meses depois, o chalé parecia diferente na primavera. Grama verde em vez de marrom, flores desabrochando no caminho do penhasco. O oceano ainda cinza, mas mais suave. De alguma forma perdoador. Eu estava na varanda com o café da manhã, observando as aves marinhas circularem no alto. Atrás de mim, a porta se abriu. Dante surgiu, o cabelo ainda molhado do banho, movendo-se com mais facilidade agora que suas costelas estavam totalmente curadas. Ele me abraçou por trás e o queixo apoiado em meu ombro. Pensando? Ele perguntou, sobre como o normal parece estranho. Isso é bom ou ruim? Bom, aterrorizante, ambos. Inclinei-me para trás contra ele. O julgamento começa na próxima semana. Eu sei, você está pronto? Para testemunhar contra as pessoas que mataram meu avô, que tentaram nos matar? Ele beijou meu pescoço. Sim. O Império Marchetti havia desmoronado sob a investigação federal. Isabela enfrentava prisão perpétua. Outros haviam se tornado testemunhas, buscando acordos. A pintura, agora sob custódia federal, havia revelado exatamente o que Dante disse que revelaria. Séculos de crimes cuidadosamente documentados na luz da vela. O testemunho de Dante selaria o destino deles e o dele. Gabriela acha que você vai conseguir imunidade, eu disse, por cooperar. Talvez. Não. Ele me virou para encará-lo. Isso importa? Você pode ir para a prisão. Eu fiz coisas que merecem prisão. Seu polegar traçou minha bochecha. Mas também fiz uma coisa certa. Oh, o que foi? Amei você. Ele sorriu, pequeno e genuíno. Todo o resto pode estar quebrado, mas isso é real. Eu o beijei, sentindo o gosto de café e manhã e do futuro que estávamos construindo das ruínas. Recebi uma oferta ontem. Eu disse quando nos separamos, de um museu em Portland. Posição de restauração, trabalho de verdade. Você deveria aceitar. É do outro lado do país. Eu sei. Sua expressão ficou séria. Você ainda deveria aceitar. Construa a vida que você merece. E você?
Depois do julgamento, e se eu não estiver na prisão? Ele me puxou para mais perto. Vou aprender a ser o homem que merece te seguir até lá. Você já é. Mentiroso. Mas ele sorriu. Eu te amo mesmo assim. Ficamos na varanda enquanto a manhã clareava. Duas pessoas que se encontraram na violência e escolheram o amor em vez disso. O passado era sangrento, o futuro incerto, mas tínhamos isso. A brisa do oceano, xícaras de café e os batimentos cardíacos um do outro. Tínhamos manhãs e escolhas e a decisão radical de construir algo novo de tudo o que destruímos. Não foi o final que nenhum de nós esperava. Foi melhor, porque o escolhemos juntos. E isso fez toda a diferença.